Graça e paz, queridos. Tudo bem? Nós estamos aqui compartilhando o capítulo de número 3. Amém? Restituição de A a Z. Poderoso, poderoso. Muito poderoso livro, capítulo de número 3. Então, no capítulo de número 1, nós aprendemos que a alma é a parte mais valiosa que nós devemos cuidar. Nós devemos valorizar a alma, porque a alma é eterna. Ontem, nós começamos a falar sobre o berço da alma. E dentro do berço da alma, aponta principalmente para nós sabermos cuidar. E ontem nós falamos do referencial. Jesus Cristo é o nosso referencial, ok? E hoje nós vamos falar falando ainda do capítulo 2, e isso precisa ser restaurado, restituído, o nosso referencial. Então ontem eu falei que nós devemos tomar cuidado com o mundo, porque ali é onde o diabo tenta de alguma forma manipular para que eu e você tenhamos referenciais errados, mas eu também falei de pessoas. Falei para você de pessoas que muitas vezes nós andamos, caminhamos, mas elas não são imitadoras de Cristo. Cuidado, para você não imitar pessoas que não são imitadoras de Cristo. Entendeu? Por quê? Muitas vezes não vai ser o melhor para você, para não falar todas as vezes. Voltando, e aí hoje nós vamos falar sobre domínio. E eu vou ler só um trechinho aqui, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 30, mas eu vou ler só o do 26, um trechinho. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. É isso sobre o que nós vamos falar hoje. Restituindo o domínio. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, a primeira coisa que eu quero deixar muito claro aqui para você, muito claro. Deus nos criou para ter domínio. Então, isso precisa primeiro acontecer dentro de nós. Dentro. Escuta o que eu vou te dizer. Você nunca vai conquistar nada fora que antes não tenha sido conquistado dentro. Vou te dar um exemplo. Eu tenho vou dizer assim, uma dificuldade com relação a doce. E aí aqui eu fiz um desafio com a minha esposa sobre domínio. Olha o que é domínio. A minha esposa, tem dificuldade também de se limitar no café. E eu tenho dificuldade de me limitar com doces. Aí eu chamei ela para conversar um dia e falei, vamos fazer o seguinte. Eu não consigo ter domínio ainda sobre isso. Então eu vou precisar da sua ajuda. Eu vou comer doce quando você me autorizar. Da mesma forma, você também ainda não tem domínio sobre o café. Então você vai tomar café quando eu te autorizar. E a gente faz esse acordo. Porque eu ainda não tenho domínio, você ainda não tem domínio. Então, enquanto a gente não tiver domínio, um ajuda o outro. E aí o que acontece, meus queridos? No começo foi muito difícil. Na verdade, ainda é. Ainda é. Por quê? Porque como eu ainda não tenho domínio, tem alguém que me ajuda nesse contexto. Então, mas isso foi uma iniciativa minha, que eu tive clareza de que eu ainda não tenho domínio. Mas presta atenção, eu vou ter domínio porque Deus me criou para ter domínio. Ela também. Então, você precisa ter clareza disso. Você, assim, é que eu não consigo, é o meu instinto. Não, Deus te criou para ter domínio. Domínio. Que você possa se governar sobre tudo que te resiste, ok? Então, quando Deus os criou, nós vamos entender o seguinte, o domínio foi traduzido na nossa vida sobre governar. Então eu tenho dificuldade de governar sobre os doces, ok? E a minha esposa tem dificuldade de governar sobre o café. Então nós estamos ajudando um ao outro a governar. Nós estamos servindo um ao outro para governar. Então, significa que a minha alma e a sua alma, além de ter um referencial, nós precisamos saber como viver da forma adequada. Oh, meu Deus do céu. Então, eu e você, meus irmãos, nós vamos saber, os céus têm um líder, que é Deus. Ele governa sobre tudo lá. Mas Jesus, quando ele foi orar no Pai Nosso, ele nos ensinou. Falou, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Então, nem tudo que acontece na terra é vontade de Deus. Na verdade, a gente fala aqui poucas coisas. Porque a maioria, a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Então, eu e você temos que ter sabedoria para cuidar da nossa alma. Para que ela tenha domínio. Domínio. Eu estava conversando com uma pessoa muito amada esses dias e falei para ela. Porque eu falei, a sua mente, ela é sua. Você tem governo sobre a sua mente.
Ah, mas os pensamentos vêm. Então deixa eu te dar um segredo sobre, por exemplo, a tua mente, que faz parte da tua alma. Os pensamentos são como passarinhos. Nós não podemos impedir os passarinhos de voar sobre a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que eles façam ninhos. Deu para entender? Então, quando você renova a tua mente com a palavra de Deus, você não está deixando que os passarinhos, ou entenda passarinhos aqui, sugestões malignas. Sugestões malignas. Entendeu? Então, você não pode permitir que isso faça ninho. Com relação ao pensamento vir, ok, as coisas podem vir mesmo. Quando você renova a tua mente, esses pensamentos vão começar a ter menos ataque, porque você vai ser guardado. Mas presta atenção, você não pode permitir que esses pensamentos façam ninho, porque é sua alma. Cuide da sua alma, cuide da sua forma de pensar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção na sequência. A minha e a sua forma de pensar vai gerar em nós sentimentos. Sentimentos são muito difíceis de ser controlados. Sentimentos, eles são como um touro lançado numa arena. Difícil de você controlar, mas os pensamentos não. Porque começa no pensamento que desce para os seus sentimentos e afeta a sua vontade. Então, tenha primeiramente domínio sobre você, sobre a sua alma, sobre a sua carne. Felipe, mas não é tão simples. Concordo com você que não é tão simples. Mas Jesus já venceu e nos deu o Espírito Santo para que nós possamos vencer a carne. E aí, vamos avançar? A Bíblia fala que nós vamos governar sobre o quê? Isso é importante. Primeira coisa, sobre nós mesmos. Segunda coisa, que é importante nós governarmos, ok? Sobre ambientes. E a Bíblia fala aqui de peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os répteis, animais que rastejam pela terra. Presta atenção nisso. Claro que lá, para Adão, era literal isso, mas também era espiritual. Por quê? Olha as coisas que Deus falou. Os peixes, as aves e os répteis. Isso aqui aponta para coisas da terra e hostes malignas. Quem que foi conversar? Olha, a última parte que Deus falou é: você vai governar sobre os répteis. Quem que foi conversar com Eva, que era a mulher de Adão? Quem que foi conversar com ela? Um réptil, a cobra, que era Satanás. Ele não governou, ele não teve domínio. E aí, depois que ele não teve domínio, o que ele foi falar para Deus? Mata Eva, porque o resumo da história é esse. Mata Eva, porque governa sobre ela. Eu estou querendo dominar sobre ela, mas Adão não foi chamado para dominar sobre Eva. Adão foi chamado para governar o jardim. O jardim. Ele deveria governar sobre a serpente. Ele devia chegar na serpente e falar: sai daqui, você não vai falar com a minha mulher. E se o diabo viesse em forma de ave ou em forma de peixe, tinha que falar a mesma coisa. Você não vai governar sobre a minha casa. O ambiente da minha casa é guardado. Então, nós governamos, isso foi perdido. Jesus restituiu. E nós agora temos autoridade para governar sobre hostes malignas. Sobre ambientes. Eu me lembro várias vezes, meus queridos, eu fui participar em reuniões de trabalho e o ambiente não estava bom. Teve vezes eu pedi para sair da reunião, para ir ao toalete. Eu ia ao toalete, orava, repreendia o ambiente ruim. Quando eu voltava, o ambiente estava agradável. Por quê? Você tem que entender, restaurar, restituir na sua alma quem você é. Você foi chamado para governar. Escreve aí no comentário: eu fui chamado para governar. Amém? Então Jesus, pode ver. Felipe, por que você está falando de ambiente? Lembra da tempestade? Tá uma tempestade terrível. Os discípulos falaram: nós vamos morrer, vamos padecer, vai acabar. E aí o que aconteceu? Jesus acordou e falou para a tempestade: cessa. E sabe o que Jesus falou para eles? Jesus ensinou algo poderoso para eles. Olha o que Jesus falou: por que vocês são tímidos? Então, preste atenção no que eu vou te dizer. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Muitas vezes, vou repetir para você, muitas vezes as coisas acontecem na sua vida porque você não dá ordens de comando no mundo espiritual, porque você está sendo tímido. Então governe na sua saúde. O médico deu uma notícia para você,
ouve, faça o tratamento que tiver que fazer, mas deixa eu falar, quando você entrar no teu quarto, governa, fala em nome de Jesus, eu sou saudável, eu sou abençoado. Deixa eu te dar uma dica, entra conosco todos os dias, 6 horas da manhã, todos os dias nós abençoamos a sua saúde, a sua família, a sua casa, entra lá que é uma bênção, mas governe! Eu não falei? Tem uma área que eu ainda não governo, eu percebi que eu não governo, eu não posso perder, eu chamo a minha esposa e falo, vem cá, você é minha equipe de conquista, nós vamos vencendo isso daqui, me ajuda a governar isso aqui. Então, Jesus restituiu isso para mim e para você. Restituiu. Então, no que você ainda não tem domínio, chame pessoas espirituais. Por isso que você tem um líder, por isso que você tem um discipulador, por isso que você tem um pastor para cuidar de você, para te ajudar a governar, não é para governar no seu lugar. Presta atenção, eu fiz um retiro de homens e eu falei para eles. Falei, meu irmão, deixa eu falar para você, eu não fui chamado para governar a sua casa. Quem foi chamado para governar a sua casa foi você. Você que estabelece lá os princípios, os valores, e o diabo não vai entrar. Você governa a tua casa. Mas o que é importante também a gente entender? Que é a segunda parte do que eu quero falar. Existe uma diferença entre domínio e influência. Então, nós fomos chamados para dominar, governar. Quando você domina e governa, não tem opção. É imposição. Então, com quem eu e você devemos impor as coisas? Com o diabo. Com as circunstâncias, com o ambiente. Nunca, vou repetir, nunca, e vou falar pela terceira vez, nunca contra pessoas. Pessoas não foram criadas para ser dominadas. Tem muitos e muitos e muitos irmãos que erram nisso. Muitas vezes querem lidar ali com o cônjuge numa forma de imposição. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher. Mas para que o homem é o cabeça da mulher? Para ele cuidar dela, para ele preservar ela, para ele cultivar a esposa, para ele dar norte para ela, para ele mostrar para ela o caminho, porque o cabeça dele é Cristo e ele vai nortear a sua casa. Como? Servindo. Servindo a esposa, servindo os filhos, servindo os liderados, servindo os irmãos, servindo. Então, pessoas, elas são influenciadas pela servitude. Servitude, não por imposição. Obviamente que você vai ter uma conversa mais firme, eventualmente um posicionamento com seus filhos, eventualmente você precisa ter uma conversa mais séria dentro da sua casa e falar, olha, nós precisamos rever, tá errado, não é assim que tem que ser, tudo bem. Mas nunca nós vamos impor nada goela abaixo de ninguém. Presta atenção. Eu tenho filhos, 4 filhos. Até a mais nova. Deixa eu dar um exemplo muito simples. Um bebezinho, recém-nascido. Se ele não quiser comer, você não vai comer. Ele não vai comer. Você não vai conseguir fazer ele comer. Não tem como impor isso. Então é um trabalho de influência, de sabedoria, de graça e principalmente de servitude. Por quê? Quero te dar uma chave. Quando você consegue influenciar alguém, vou repetir para você, isso é fundamental. Quando você consegue de fato influenciar alguém no reino de Deus, no mundo, é engano. No mundo não é influência, é manipulação. No mundo, as pessoas manipulam. No reino de Deus, é quando você ama. Quando você ama e você serve. Você pode ser uma pessoa firme, você pode ser uma pessoa posicionada e deve, mas isso tem que ser em forma de amor, servitude. Servitude. Então, vamos dar um exemplo aqui num casamento, você que ainda não é casado, aprenda isso. Como que uma mulher, ela influencia o seu marido? Respeitando ele, estando com ele, amando ele, servindo em coisas que ela precisa fazer, assim ela vai ter crédito com ele para influenciá-lo. A Bíblia fala isso, é assim que tem que ser, aumentar o nosso crédito até com Deus. Nós não podemos aumentar o nosso crédito. Então a esposa, ela respeita o seu marido, ela serve o seu marido, consequentemente o que ela pede tem peso. A mesma coisa acontece o marido, ele direciona a esposa, ele ama a esposa, ele cuida da esposa, ele paga cabelo da esposa, unha da esposa, creme da esposa, perfume da esposa, ele leva ela para viajar, ele leva ela no restaurante, ele cuida dela. Consequentemente, ele vai ter crédito para poder influenciá-la para o caminho que é abençoado. Amém, meu querido, minha querida? Então, o nome disso é servir. Então, um dos erros
enormes, que muitas vezes eu fico combatendo com relação aos homens e à liderança. E a liderança masculina ou feminina. Ninguém tem obrigação de te obedecer. Ninguém. Ah, mas eu sou o líder da célula, mandei o fulano fazer aquilo, falei pro fulano fazer aquilo e ele não fez. Tá bom, senta, conversa, combina, faz acordos, trata caráter, ajusta as coisas, mas presta atenção. A pessoa tem que querer servir de coração. A Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria. Aqui, obviamente, está falando de oferta, mas aqui também está falando de conexão, de vida, de espontaneidade. Então, meus queridos, eu vou dar só um exemplo simples para vocês, tá? A minha esposa passou por uma questão há um tempo atrás, tá passando ainda, fibromialgia. Mas ela estava com muito aguda essa doença. É uma doença que ela para nervo, junta, sente dor em tudo. Em tudo. É muito ruim. Então eu estava ali guerreando, orando por ela. Os irmãos estão na oração 6 horas da manhã, eles sabem. Orava por ela, ora, até hoje eu oro. Todos os dias, apresento o nome dela. Enquanto os irmãos estão orando, eu estou declarando que ela é curada. Mas estava muito impossibilitada. E ela era responsável, por exemplo, por lavar as roupas aqui em casa. A gente combinou as melhores funções, era uma das responsabilidades dela e eu tinha as minhas. E eu falei pra ela, como tem levar cesto, a minha casa são 6 pessoas, é muita roupa. Eu peguei e falei assim, não, você pode deixar, isso já vai fazer uns 2 anos, se eu não me engano, ou mais. Pode deixar que eu lavo as roupas, eu levo lá, eu lavo, eu estendo, eu separo, e eu vejo aqui no dia de passar, pode deixar que eu organizo tudo isso. Aí, o que aconteceu? Ela melhorou. Ela tá vencendo isso, mas já melhorou. Mas o que eu fiz? Eu vi que eu tava servindo ela. O que eu fiz? Continuei servindo. Porque eu não sirvo por obrigação. Eu sirvo com alegria. Eu cuido da minha esposa com alegria. O nome disso é influência, é cuidar, é servir. Então, presta atenção. Quando você pega aí, por exemplo, a moda. O pastor deu esse exemplo. Elas dominam muitas vezes as pessoas. Porque ela não consegue lidar com isso. Você pega aí um exemplo, as músicas. Às vezes ela domina a pessoa. Olha que coisa mais louca. Pega um exemplo do mundo para você ver. Deus falou que um homem iria governar sobre tudo. Aí você pega, por exemplo, hoje as pessoas são viciadas em bebida, que é da terra, e drogas, que são coisas da terra. Mesmo que misture com coisa química, são coisas químicas tiradas da terra. Aí o que acontece? O homem que era para dominar as coisas da terra é dominado pela bebida, é dominado pela droga. E eu quero falar, muitas vezes é dominado pela influência. Às vezes você vê um artista, vê alguém que a forma como ele fala com os cônjuges, como cuida dos filhos, como faz, não tem nada a ver com Cristo. Aí você está sendo dominado. Ao invés de abrir o seu coração para ser influenciado pela palavra de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você. Domine sobre coisas, domine sobre circunstâncias e domine sobre hostes malignas. Pessoas, eu e você devemos servir. Servir. E eu quero falar o contrário também. Você aqui que tem pai e mãe, deixa eu te dar uma dica. Honre-os. O conselho da palavra de Deus é honrar pai e mãe. Se eu te dizer algo com todas as letras. Pai e mãe não foi feito para ser ensinado, nem confrontado, muito menos bronca de alguma coisa. Vou repetir para você. Pai e mãe foi feito para ser amado e honrado. Mais nada. Ah, mas o meu pai isso, minha mãe aquilo, tal. Não quero saber. Aprenda com a palavra de Deus. Seja influenciado pela palavra de Deus e não pelo mundo. O mundo quer colocar pai e filho na mesma posição. Não existe isso. O mundo quer colocar marido e esposa na mesma posição. Não existe isso. O mundo quer colocar professor e aluno na mesma posição. Líder e liderado na mesma posição. No sentido de querer confrontar, você se levantar contra a autoridade. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Aonde que você ganha essas coisas? Governe orando. Governe estabelecendo o reino de Deus na sua vida, na vida daqueles que você ama. Nunca você deve governar pessoas. Pessoas foram feitas para ser influenciadas pelo amor e pelo serviço. Amém, meus queridos? Nós estamos chegando aqui no horário de final da nossa live. Eu queria deixar isso para você. Esse capítulo é muito importante, porque quando você tem dentro de você que você nasceu para dominar, para governar, isso é fundamental. Agora, o outro lado é saber como e onde fazer. Você se torna, ou se torna não, você se coloca
numa posição que ela nem existe. Nem existe. Mas você se coloca numa posição de vítima. Vítima. Sabe? Você é fruto das suas escolhas, filho. Os perrengues que você está passando talvez são fruto das suas escolhas. Para de querer ser vítima. Sabe por que você passa muitas dificuldades, muitas vezes? Porque você não domina, não governa. Então aprende a governar. Sai da posição de vítima. O que é uma posição de vítima? Deixa eu te dar um exemplo. Deus criou uma mansão para você morar. E você está morando na casinha do cachorro. Vou repetir para você. Se fazer de vítima é: Deus criou uma mansão para eu morar e governar, dominar. E eu tô morando, por minha própria escolha, na casinha do cachorro. Saia dessa posição. Saia desse lugar. Ah, mas não. Felipe, como que eu sei que eu tô na posição de vítima? Fizeram. Falaram. Ah, me injustiçaram. Ah, eu não fui reconhecido. Deixa eu falar pra você, você tem todo o potencial para fazer o que tem que fazer. Toda a unção tá dentro de você. Toda a capacidade está dentro de você. Jesus morreu na cruz do Calvário para restaurar o governo e nos tirar da posição de vítima. E aí você fica lambendo ferida e falando que você é o coitadinho da galáxia. Não, ninguém me entende. Olha que mentira, que mentira. Ai, porque só eu que estou passando sei como que é. Para com isso, sai disso. Sai disso. Deixa eu dar aqui o exemplo para você. Sai da casinha do cachorro. Tem uma mansão para você morar. Sai aí desse contexto de coitadinho. Tem lugares para você governar. Sai desse negócio de ficar lambendo ferida. Vai viver a vida que Cristo preparou para você viver, que é uma vida abundante. Uma vida abundante. Então, eu precisava terminar falando disso. Porque é muito ruim para você e para mim quando a gente se coloca numa posição de vítima. Eu sei que coisas duras acontecem conosco. Eu não estou falando que nós não passamos por circunstâncias difíceis, não. Eu também passo, você também passa. Mas se levanta como um homem de Deus, como uma mulher de Deus e vai adiante. Vou falar como o pessoal da Zona Leste, nós somos da Zona Leste. Resolve seus BO. Para de se ficar fazendo de vítima. Vou falar como diria meu pai. Meu pai falava para mim: você não é quadrado. Se vira. Dá seus pulos. Entendeu? Sabe, meu irmão, minha irmã, você não foi criado para ser vítima. Você foi criado para dominar sobre todas as circunstâncias e influenciar pessoas ao reino de Deus. E a última coisa que eu quero falar é o seguinte: no reino de Deus, muitos falam de hipocrisia, pregar o evangelho se ainda não viver e tudo mais. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando nós falamos do evangelho, nós somos transformados. Quando nós falamos as verdades de Deus, nós somos transformados. Nunca ache que tem ninguém que vai ser mais capaz do que você. Respeite aqueles que têm mais capacidade, mas vai multiplicar o seu talento. Se você tem 5 talentos, vai multiplicar. Se você tem 2, vai multiplicar. Se você tem 1, para de enterrar e de se achar coitadinho. Vai enterrar. Nós temos tantas coisas para edificar e você aí lambendo ferida. Temos tanta coisa para fazer e você aí na posição de coitadinho. Sai desse lugar. Vamos adiante, no nome de Jesus. Amém? Passei aqui 4 minutos, quero encerrar orando por você. Nós vamos deixar essas lives salvas para você poder ouvir novamente e compartilhar depois. Amém? Então vamos orar para nós encerrarmos? Pai de amor, eu quero declarar, ó Deus, um espírito correto, a restauração da alma de cada um de nós, em que possamos governar sobre o diabo, sobre as circunstâncias, sobre a carne, em nome de Jesus. E que nós possamos servir, influenciar, abençoar todas as pessoas à nossa volta. Eu quero declarar a tua bênção, teu favor, a tua vida sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, sobre a minha vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Vai governar. Você é filho do rei. Haja como um rei e uma rainha. Reis e rainhas governam. Não ficam dando chilique e rodando baiana por aí. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz. Até amanhã. Nós estaremos juntos.
Deus abençoe.